É, gente, então assim, para quem está chegando, né, pela primeira vez aqui, eu trabalho com constelação familiar, já tem aí mais de 15 anos, ministro cursos, dou formação, e há alguns anos eu já tenho me aprofundado dentro da questão específica de trauma, porque é o primeiro algo para mim, né, para o meu desenvolvimento pessoal, e também porque eu vi como uma necessidade, principalmente no trabalho da constelação familiar. Eu sei que muitos podem pensar assim, ah, mas a gente já trabalha com trauma, né, na constelação familiar. A gente está lá falando de luto, estamos falando de relacionamento parental, estamos falando de, sei lá, guerras, abusos às vezes, ou, sei lá, catástrofes. Então, em teoria, já estamos trabalhando com trauma, né? Por outro lado, na medida que eu fui aprofundando esse conhecimento, não só na questão do trauma enquanto uma informação que passa de geração em geração, mas também naquelas experiências que nós vivemos, né, como indivíduos, eu comecei a compreender que, sim, o trabalho da constelação ele atua num nível importantíssimo, né, que a gente consegue perceber assim algumas mudanças, porém é uma linha muito tênue, assim, do quanto que eu consigo entrar com um processo de constelação e ter uma ajuda efetiva para o meu cliente e o quanto que eu posso, sem querer ou por falta de um conhecimento prévio, avançar a linha, né? Que eu considero assim um limite, vamos colocar nesse sentido, né? Um limite é, que é da cura para a retraumatização. Vamos começar já a usar assim os termos, né? É, e a gente tem passado assim nos últimos tempos por processos bem complexos dentro da constelação familiar, né? Por questões de experiências de outras pessoas que tiveram é, temas constelados e ficaram muito mexidos, ficaram mal, inclusive, né, após a constelação, por terem temas assim complicados, abuso, violência, e sem entrar muito na questão de isso é culpa da constelação, isso é culpa do constelador, ou é o cliente que não dá conta. A gente, sem entrar muito nisso, mas compreendendo a abordagem da constelação como uma abordagem que ela, de fato, é uma abordagem intensa, forte, né? E que, sim, existe a possibilidade de entrarmos em espaços sombrios, espaços dolorosos, espaços que realmente são difíceis de acessar e que podem ter dor, que podem ter vergonha, culpa. A gente precisa ter um pouco de cuidado nesse lugar como ajudante, vamos colocar assim, né, como constelador, mas eu acho que isso é para todas as abordagens, a constelação especificamente, que é o nosso foco. Então, assim, eu compreendi a partir desses anos que ter um cuidado e uma amorosidade no processo, ele é muito mais eficaz do que eu fazer uma intervenção cirúrgica, assim, quase rude, né? No sentido de forçar o cliente a olhar para alguma questão, a, sabe, entrar num processo de forçar mesmo. Acho que não tem outra palavra assim que me vem nesse sentido, de forçar ele a entrar em contato com alguns temas que podem ser dolorosos. É... eu só vou pedir pro pessoal fechar o microfone, porque acho que alguém está com o microfone aberto que está vindo um chiado para mim. E E assim, quando eu comecei a abrir a minha cabeça, digamos assim, né, e ir atrás de outras abordagens, e atrás de outras linhas de pensamento que me ajudariam a levar esse cliente a uma reconciliação com a sua história, com o seu sistema familiar, que é o maior objetivo, né, da constelação, fazer as pazes, né, colocar em ordem as
ordens do amor, né, ou as desordens do amor, serem postas em ordem, eu descobri através desse conhecimento um caminho mais amoroso e mais fácil, onde eu posso sim entrar em contato com o difícil do meu sistema familiar, sem forçar, sem causar uma ruptura dentro de mim. E é isso que eu quero, a partir de agora, compartilhar cada vez mais com vocês. Eu já tenho um curso, né, específico para constelador sobre esse tema, mas eu vejo a necessidade de compartilhar isso cada vez mais com as pessoas, principalmente por conta da crescente busca, né, de pessoas querendo trabalhar com constelação familiar. Então, acho que, antes de mais nada, o que é importante a gente desmistificar, né, assim, dentro da questão do trauma. O trauma, ele não é algo, assim, que acontece fora. Acho que essa é a grande sacada, assim. A gente pensa no trauma como uma catástrofe, né, como a gente teve aqui no Sul, uma catástrofe climática, a gente pensa num abuso, numa violência, a gente pensa muitas vezes nas guerras, e isso, de fato, são traumas, a gente fala que são grandes traumas, né? São eventos específicos, pontuais, e que, sim, trazem sintomas severos, muitas vezes, porém, existem os traumas que são pequenos e que podem deixar tantas sequelas quanto esses grandes traumas. Eu digo pequenos porque são quase que diários, né, em alguns sistemas, em algumas famílias, em alguns ambientes. E então, o que a gente observa como trauma especificamente, né? É como se fosse uma feridinha, um sintoma dentro do nosso corpo a partir de um evento externo. Então, algo acontece no meu ambiente que pode ser um grande trauma, como esses que eu mencionei, ou pode ser várias coisinhas pequenas ao longo, né, do meu cotidiano. E a forma como o meu sistema, e quando eu digo meu sistema, é o sistema biológico, eu, Aline, meu sistema nervoso e todos os recursos internos que eu possuo, quando o meu sistema não consegue lidar, principalmente de uma forma bem-sucedida, com o evento externo, isso pode deixar um trauma dentro de mim. Então, a gente fala que o trauma, na verdade, é algo interno, acontece dentro de mim a partir de um evento externo. Por isso que algumas coisas são mais fortes para algumas pessoas e outras não, sendo que quanto menor o ser humano, né, quanto menor criança, bebê, quanto menor nós somos, mais suscetíveis às experiências traumáticas, mais suscetíveis a efetivar um trauma, porque, por consequência, eu não tenho todos os recursos necessários para eu realmente cuidar e cuidar da minha vida, no sentido de me manter vivo, e aquelas experiências externas podem ser demais, podem ser intensas, podem ser grandes, a ponto de ser muita coisa para mim. Claro que, na medida que eu vou crescendo, eu vou ganhando ferramentas, recursos e algumas experiências que, para uma criança, poderia ser altamente traumatizante. Para mim, como adulto, não é tão traumatizante. Eu sempre dou um exemplo assim que é básico, né? Por exemplo, grandes ruídos. Às vezes o barulho de um trovão, ou de sei lá, fogos de artifício, ou um barulho repentino, né? Muito alto, pode virar um trauma para um bebê por conta do choque, e para um adulto não, né? É, assim como, é, por exemplo, se eu, quando criança, passei por alguma experiência que tinha um barulho alto envolvido e eu não trabalho isso em mim, eu sou esse bebê, por exemplo, que teve esse susto repentino, quando eu cresço, pequenos
sons ou alguns sons acima de um determinado tom pode já trazer reações fisiológicas. Por exemplo, quando uma criança cresce num lar onde havia muita violência verbal e um tom de voz elevado, essa criança não conseguia lidar com aquela situação, ela não conseguiu liberar essa dose de estresse dentro do corpo dela, ela pode se transformar num adulto onde há essa dificuldade de lidar com qualquer experiência, onde haja um pouquinho, né, de alteração de voz, e aí esse corpo já reage a partir desse gatilho externo que a gente fala. Então, o que que é importante a gente compreender, assim, né, a partir do trauma, assim? Tô tentando resumir, tá, gente? Pra gente não ficar muito tempo nos conceitos. É compreender que todo e qualquer evento pode virar um trauma dentro da gente. Pode, né? Desde que o meu sistema entenda que não há algum recurso para lidar com aquilo. A gente precisa compreender outra coisa importante, que é o nosso sistema biológico, nosso sistema nervoso, assim como todos os animais, possuem aquilo que a gente chama de instinto de sobrevivência, que acho que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar, né? Instinto de sobrevivência, instinto de luta e fuga, congelamento, que é, assim, a base, né, do nosso sistema nervoso. Se a gente pensar assim, que existe um programa interno, né? Existe algo aqui dentro de mim que diz: olha, se um perigo, um leão, um tigre, uma cobra ficar na tua frente, a gente tem algumas possibilidades. Você pode lutar contra esse animal, lutar contra a cobra, contra o leão, contra o tigre, ou você pode fugir, ou você pode se fingir de morto. Que é basicamente o que acontece na natureza, né, gente? Então a gente tem esses três sistemas de defesa no nosso corpo. E isso é muito ancestral. Nós somos animais, né? Não tem muito tempo que a gente estava aí no meio da selva. A questão da civilização do jeito que ela se encontra hoje, ela é muito recente se for pensar a nível evolutivo biológico. Então, dentro das nossas células, dentro do nosso sistema nervoso, existe essa informação de que a gente, diante de um perigo, ou daquilo que o meu sistema entende como perigo, eu tenho essas três possibilidades. Eu consigo lutar contra esse perigo que está na minha frente? Sim, não. Se eu não consigo lutar, existe alguma rota de fuga? Algum lugar que eu possa escapar? Será que eu tenho velocidade suficiente para escapar desse perigo? Se nenhuma dessas informações deu certo, o que que eu vou fazer? Eu vou congelar, eu vou paralisar, eu vou começar um processo de anestesia, que é aquilo que acontece na natureza. Não sei se vocês já viram, né, esses documentários de animais e tudo isso, onde vem o predador e caça a sua presa. Reparem que um pouco antes do predador dar o bote na presa, segundos, microsegundos, ela cai congelada, né? Esse sistema de congelamento, a gente fala que é uma bênção, assim, do universo, do planeta, da criação, porque ela anestesia, ela joga uma bomba de químicas, né, no nosso corpo, que anestesia o impacto da mordida do predador. Então, entende-se que aquela presa não sente dor, ou sente um mínimo de dor, mas a maioria não sente dor na hora de ser a comida do dia. Então, essa estratégia de lidar com um evento externo que é perigoso, que é uma ameaça, essa estratégia de congelamento, ela é muitas vezes sentida como se o corpo fosse realmente anestesiando, sabe? Algumas pessoas até sentem como um formigamento. Eu não sei se alguém já passou aqui por um grande susto, como uma batida de carro, ou um assalto, que você realmente não consegue nem ter reação de tão rápido que é bem comum a gente perceber assim o corpo
parece que ele está todo formigando. E isso é natural e normal e é saudável. Quando que não é mais saudável? Quando o nosso sistema fica preso, né, nesse congelamento. Então, é como se essa anestesia, ela prolongasse. Ela ficasse não só alguns minutos, ela fica, assim, muito tempo dentro do nosso sistema, né. Então a gente vai perdendo essa capacidade de estar em contato com o nosso corpo, a gente vai perdendo a capacidade de sentir muitas vezes, a gente vai perdendo é, todo o contato mesmo, sabe, com o nosso corpo. É como se eu ficasse numa apatia. O problema é que se eu paro em algum desses estágios e eu não consigo ser bem-sucedido diante daquele evento que para o meu sistema é um perigo, é um risco de vida, o meu sistema, para sobreviver, ele vai criando estratégias e adaptações que isso é, muitas vezes, complexos. Dentro do nosso da nossa espécie, principalmente, a gente vai criando, assim, portas e portas, né? Não apenas luta, fuga, congelamento, a gente vai criando estratégias de adaptação àquele ambiente, né? E essas estratégias de adaptação vão criando mutações em nosso DNA. Eu sei que parece muito biologia, né? Assim, mas é só para a gente compreender a base para depois levar para o nosso trabalho. A gente vai criando assim algumas mutações. Esses tempos, por exemplo, eu assisti um documentário sobre as alterações climáticas e a questão dos animais que vivem no norte da América. Existe um animal que é como se fosse uma lebre branca. Eu não lembro o nome exatamente dessa lebre, mas eu achei muito curioso, porque quando neva, no inverno, por exemplo, toda a pelagem daquela lebre, ela se torna branquinha, completamente branquinha, porque é uma forma de camuflar dos predadores. E quando a neve vai derretendo, e aí volta o verão, primavera, toda essa pelagem fica um cinza meio mesclado com marrom, que é mais ou menos a cor, né, da paisagem. E aí, o que está acontecendo nesses últimos anos, que foi, assim, a curiosidade daquele documentário, a gente está aí com superaquecimento, então o inverno, ele não está sendo aquele inverno tão rigoroso a ponto de ter toda a superfície coberta de neve, tudo branquinho. Então, tem umas partes que estão um pouco mais brancas da neve, tem umas partes que não estão, que tem lá a cor da terra, a terra está exposta. E o que está acontecendo? Aquelas lebres que tem no registro, né, do campo morfogenético, no registro da sua informação morfogenética de que chegou no inverno, a pelagem precisa estar toda branca, estão morrendo. E está nascendo uma nova adaptação dessas lebres, onde parte do pelo está ficando branca e parte do pelo está ficando, continua meio acinzentado, ou seja, ele está ficando bicolor, assim como a paisagem, assim como o ambiente. E esses animais estão conseguindo sobreviver. Então, assim, é um exemplo, assim, bem clássico do que está acontecendo com a natureza, mas que também acontece com a gente. Então, se a gente parar para pensar, assim, vamos trazer para nossa história, né? Para o nosso sistema familiar, para o sistema familiar dos nossos clientes, né? Quem já atende. Quais são as adaptações que eu precisei fazer ao longo do meu desenvolvimento, ao longo do meu crescimento para eu conseguir sobreviver? Lembram que eu falei que tem os traumas grandes, pontuais, que são as grandes catástrofes, né? A violência, abuso, mas que também tem os pequenos traumas, os traumas diários. E o que a gente mais trabalha na constelação?
esses pequenos traumas diários. Por quê? Porque, claro, vai aparecer informações no campo, se a gente for estudar ancestralidade, vai ter guerras, vai ter eventos específicos, em algumas situações vai ter clientes que vai ter um evento um pouco mais forte, mas, via de regra, a maioria das pessoas que vêm, elas estão nessas pequenas situações diárias ao longo do seu desenvolvimento, que culminou em uma série de sintomas que a gente considera sintomas de trauma. Vamos pensar assim, gente, eu já falei sobre isso em outros encontros, inclusive teve meses aí que eu falei sobre movimento interrompido, a gente falou um pouquinho de trauma de vínculo, né? Quem teve nesse encontro pode relembrar de algumas coisas que a gente falou, mas vamos pensar assim: se eu passei por várias situações onde o meu sistema compreendeu que há um risco de vida, por exemplo, sou bebê e, como bebê, eu não consigo comunicar as minhas necessidades para sobreviver. O que seriam necessidades para sobreviver? Frio, fome, dor, algum outro desconforto. O que o bebê geralmente faz para comunicar um desconforto? Chora, não é verdade? Então, geralmente há esse choro. E aí, o que acontece na nossa cultura tóxica, que está mudando, mas que há aí uma cultura, a gente tende a deixar essa criança chorando, né? Em algumas vezes a gente atende essa criança, em outras vezes eu não atendo essa criança, porque aquele choro pode ser demais para mim, por exemplo, né? E na medida que essa criança não tem as suas necessidades atendidas, o que acontece? Ela começa a compreender que ela precisa criar estratégias para sobreviver. Uma delas é parar de chorar. Tem um grande terapeuta, psicoterapeuta, especialista em traumas precoces. Eu não me lembro agora de cabeça o nome dele, mas ele é fantástico. E ele fala muito assim de que, claro que a criança vai parar de chorar se você deixar ela no quartinho, sozinha, no berço, chorando. Porque vai chegar um momento em que ela vai compreender que aquilo não funciona mais. E aí, qual que é o problema disso? O sistema dela vai começar a diminuir o ritmo. Se ela tá com fome, se ela tá com dor, se ela tá com necessidade de vínculo, porque o bebê, principalmente o bebê, ele ainda tem uma simbiose, uma necessidade de vínculo que a gente fala, né, de simbiose mesmo, de toque, principalmente com a mãe, mas a gente percebe que pode ser com qualquer cuidador, e se essa necessidade ela não é atendida, ele vai criando no sistema dele uma tensão de que ele está sozinho, de que a qualquer momento ele pode morrer. Por quê? Porque a informação que tem aqui nas nossas células, de centenas e centenas e centenas de anos, biologicamente falando, né, em termos evolutivos, é o quê? Nós, como animais de manada que somos, nós precisamos do grupo para sobreviver. Então, se eu não estou próximo de alguém, principalmente se eu, bebê ou uma criança, não estou com o meu grupo, ou a pessoa que me cuida está longe, então provavelmente eu vou morrer. É uma informação antiga. Quem aí já estudou sobre campos mórficos e morfogenéticos casa muito com o que o Sheldrake fala, né? Do quanto que essa informação evolutiva ela influencia no nosso comportamento. Então, assim, essa criança ela vai criando uma tensão e um modo de sobreviver. E ela vai crescer, e o que vai provavelmente acontecer? Ela vai se tornar uma criança que não vai incomodar. É uma criança boazinha, né? Isso eu estou trazendo só um exemplo, mas são vários exemplos que a gente pode trabalhar dentro desse tema. Mas um deles é esse: ela pode se tornar uma criança boazinha, uma criança que não incomoda. Por quê? Porque se eu expressar as minhas necessidades, qual foi o registro que eu internalizei? Ao expressar a minha necessidade, independente se é com choro ou verbal, eu vou ficar sozinho.
porque o meu cuidador, ele vai me deixar sozinho, seja no quartinho chorando ou ele vai se afastar. Agora imagina assim, se isso se repete não só quando eu sou bebê, mas na medida que eu vou crescendo. Porque dentro do nosso desenvolvimento cerebral, a nível de neuro agora, né, falando, a gente precisa de um tempo para aprender a regular o nosso sistema. E geralmente a gente aprende espelhando os adultos do nosso clã, os adultos da nossa manada, assim como todo animal de manada. Nós vamos aprendendo nesse espelhamento. Então, a gente, enquanto criança, a gente absorve muitas informações do nosso meio. Agora, imagina assim: a gente está morando numa casa onde os nossos pais ou os nossos cuidadores estão altamente estressados, onde há esse clima de tensão. E assim, a gente não precisa de muita coisa, né, para estressar. A gente não precisa de muita informação para estressar, né, gente? Vamos pensar assim, na quantidade de contas, muitas vezes, para pagar. A gente está aí passando por crises econômicas seríssimas, por doenças, às vezes falta de apoio. Alguns de nós têm uma carga excessiva de trabalho, onde nós cansamos muito. Temos os nossos próprios as nossas próprias emoções que não estão bem reguladas, que nossos próprios traumas que não estão bem trabalhados, as nossas relações, né, nossas carências. Tem muita coisa dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, que faz com que a gente fique estressado. E isso não faz com que eu não sinta amor pela minha criança, pelo meu filho, ou não significa que os nossos pais não tenham nos amado, mas é, estavam estressados, nós estamos estressados, né, em casa. E essa criança, ela vai crescendo nesse ambiente, percebendo que há um risco a qualquer momento, porque o estresse, ele ativa um sistema de alerta no nosso corpo. Ai, meu Deus, não vou conseguir pagar as contas, vai faltar, entrei no modo de sobrevivência. É o mesmo processo biológico lá de trás, de quando tinha um perigo que a qualquer momento ia acontecer alguma coisa comigo. Claro, mas é outro contexto, mas o processo biológico é o mesmo. Ah, eu tô morando com o meu parceiro e ele bebe ou ele é violento, e cada vez que ele chega é aquela tensão, porque eu não sei como ele vai chegar, e eu não tenho como me sustentar sozinho, ou eu não tenho, sei lá, alguma ferramenta emocional para cortar, sair dessa relação, e toda vez que ele chega aquela tensão. De novo, é o mesmo sistema de estresse, de alerta, de perigo que é acionado, que foi acionado há muito tempo atrás, lá pelos nossos ancestrais. Tem alguém ou algo aqui que a qualquer momento pode ser um risco de vida para mim, para minha prole, né? Para mim especificamente e para minha prole, se for o caso. E aí, o que que vai acontecer? Se as crianças estão nesse ambiente, elas vão sentindo por espelhamento, vão observando, né? Há um sentimento e um espelhamento desse sistema nervoso com os adultos que estão ali, e ela vai absorvendo aquilo. Não é seguro, não é seguro. Se não é seguro, não é momento de desenvolver o meu cérebro emocional. É momento de sobreviver apenas. Então, vamos encontrar formas de sobreviver, formas de sobreviver. E toda a nossa parte emocional, ela vai ficando em stand-by, porque nesse momento eu só preciso sobreviver. E para isso eu vou criando estratégias e estratégias, que não é o nosso objetivo hoje, mas ele vai criando fragmentos na nossa estrutura, na estrutura da nossa psique. Tá? Isso a gente pode até conversar no próximo momento, não é o foco aqui, mas ele vai criando fragmentações que a gente chama de dissociação. O que é importante a gente compreender? Que esse desenvolvimento emocional, que na constelação, fazendo link, né, já com a constelação, que é o que a gente precisa, né, estar conectado com nossa parte adulta, com a nossa parte amadurecida, para olhar para o difícil durante uma constelação, por exemplo, ela está desligada.
ou ela está assim começando a se desenvolver, mas ainda a criança, né, que está lá presa nas estratégias de sobrevivência, ela acaba dominando a sessão, ou ela acaba dominando as relações no dia a dia. Então, a gente fala que as experiências traumáticas vão aos pouquinhos desabilitando, né, recursos límbicos, recursos emocionais do nosso cérebro. E, portanto, as nossas relações, sejam elas parentais, do nosso sistema de origem ou do nosso sistema atual, né, parceiro, filhos, acaba se tornando um pouco mesclado. Tem um professor que eu gosto muito, que é o Dr. Franz Ruppert. Ele começou um trabalho com a constelação, pegando a representação, né, o fenômeno da representação, e ele começou a mudar isso dentro do trabalho, onde hoje ele chama de IOPT, ou Encontro Consigo Mesmo, onde ele trabalha essas partes fragmentadas, né, no campo, dentro dessa ressonância, e vai aos pouquinhos integrando. Então, o que geralmente acontece? Imagina assim, eu cresci nisso tudo, fui fragmentando, estou no modo sobrevivência, fui para uma relação, essa relação já está turbulenta, porque eu não estou numa relação a partir de uma parte adulta, eu já estou numa relação a partir de uma parte de sobrevivência, de adaptação, e aí eu tenho um filho, a partir do momento que eu tenho um filho, automaticamente todo esse DNA que já está alterado, lembra das adaptações que eu falei lá no início, não só adaptações comportamentais, mas já existe uma adaptação genética pela quantidade de estresse, adrenalina e tudo isso, passa para a criança. Então, a criança já vai nascer a partir de uma constituição, vamos colocar desse jeito, onde o DNA já está alterado, com várias informações traumáticas, e assim a gente pensa num trauma transgeracional, né? Então, a partir de vários eventos que foram armazenados no meu corpo, alterando a estrutura do meu DNA, eu acabo passando isso adiante de uma forma completamente implícita, né? Então, é possível a gente sentir muitas coisas que não necessariamente têm a ver com a nossa história, né? Às vezes emoções exacerbadas, como uma tristeza profunda, uma raiva profunda, ou a gente pode sentir uma apatia, né? Uma falta de vitalidade sem explicação, que pode estar relacionado a toda essa herança que a gente vai adquirindo ao longo desse processo evolutivo. Estamos juntos até aqui, gente? Vocês estão aí? Eu não estou vendo vocês. Queria ver como é que vocês estão. Estamos juntos até aí? Sim, não? Está muito rápido? Estão acompanhando? Tá ótimo. Beleza, gente. Se vocês quiserem ir colocando já perguntinhas no chat. Eu vi que vocês estão com coisas no chat. Deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa. Se quiserem colocar perguntas, podem colocar. Então, assim, qual que é a nossa ideia, né, gente? Vamos pensar assim, chega uma pessoa para constelar, e aí a gente começa a fazer um trabalho dentro do campo ali da constelação dos representantes. Vamos pensar numa constelação em grupo, que é a tradicional. O fato da gente já estar dentro de um ambiente de pessoas, de um grupo, deveria por si só já ser um ambiente seguro. Por quê? Porque nós somos animais de manada. Lembram dessa informação? Então, assim, estou num grupo, estou seguro. O que geralmente a gente percebe que estamos vivendo uma época onde nós não estamos mais nos sentindo tão seguros com outras pessoas. Por isso, a quantidade exacerbada de fobia social, agorafobia e todas essas questões ligadas ao estar com os outros, né?
que também dá um papo só sobre isso, né? Trauma social e tudo isso. Então, muitas vezes, quando a pessoa vai para um grupo constelar, ela já pode ir num estado de alerta um pouquinho maior, né? Mesmo aquelas pessoas que gostam do grupo, que gostam de constelar em grupo, elas podem já chegar num estado um pouquinho mais de ativação, né? Então, é normal elas sentarem na cadeira do constelado e ficar um pouquinho mais ansioso, né? Mais nervoso, mais contraído. E a ideia é o quê, gente? É a gente conseguir ajudar essa pessoa a baixar um pouquinho esse sistema de alerta, que é um sistema de sobrevivência, de perigo, para que ela consiga acessar os próprios recursos internos ou começar a desenvolver essas ferramentas, né? Para então, quando eu estiver ali olhando, observando a minha constelação, aquilo não seja demais para mim. Porque lembra, se eu estou num processo de constelação, vamos imaginar que eu sou um cliente, estou olhando a minha constelação, eu já estou ansioso, porque não me sinto tão segura assim num grupo. E aí começamos a falar sobre coisas difíceis, eu já venho do histórico que eu mal consigo expressar minhas necessidades, porque eu fui reprimida, abafada, então já tem um gatilho forte, que é difícil para mim expressar minhas necessidades e falar sobre minhas dificuldades ou simplesmente o meu tema. De repente começa a aparecer um monte de informações sistêmicas ali nos representantes que vêm para mim como uma, uma corrente, né, de emoções. Se eu tenho a tendência a segurar essas emoções por conta do meu histórico de desenvolvimento, aquilo vai contraindo o meu sistema. Então, é importante a gente observar como o nosso cliente está, como o corpo do nosso cliente está nesse momento, né? Às vezes ele começa a ficar assim grudado na cadeira, as mãos aperta, os ombros ficam até levantados. Então, dá um espaço e um tempo para esse cliente sentir o que está acontecendo no corpo dele, dar um tempo e um espaço para ele perceber essas tensões e todas as sensações que vêm junto, é extremamente importante, porque senão ele vai acionar o quê? Luta, fuga, congelamento. Não tem como eu lutar, não vou sair no braço com o constelador e nem com os representantes. Não tem como eu fugir, porque ele já começou o processo. É rara a pessoa que vai dizer, beleza, não quero mais, né? E levanta da cadeira, não, não acontece. Então, o que provavelmente vai acontecer? Ele vai entrar num estado de congelamento, um estado dissociativo, que a gente fala de anestesia, que muitas vezes é percebido através daquele olhar perdido. Então, é como se ele estivesse olhando para os representantes, parece que ele não está olhando para o nada, sabe? Ou você pergunta o que acontece no corpo dele e ele simplesmente diz: Olha, não sei, não tô sentindo, não sei, não tô sentindo. E aí, quando leva a atenção, começa a ser muita coisa. Então, assim, a gente trazendo esse conhecimento, né? Compreendendo que existe todo esse universo dessa fisiologia, de como essas informações que são intensas, que fizeram parte, talvez, a vida toda desse cliente, estão ali esperando para serem liberadas, curadas, transmutadas, mas que tem uma dose grande, né, de sensações, vamos colocar assim, físicas, que esse cliente não aprendeu nem a sentir, quem dirá lidar com elas, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. E quando a gente pensa assim em ordens da ajuda, né, fazendo o link novamente com a constelação familiar, é importante a gente pensar também em eu vou levar esse cliente, primeira ordem da ajuda, né? Eu vou dar a esse cliente apenas aquilo que ele pode receber. E não mais, porque se eu forço, vai para congelamento, vai para anestesia. Então, às vezes, pequenos movimentos que você possa considerar pequenos
já pode ser grandes movimentos na alma ou no inconsciente daquele cliente. Às vezes, o fato dele sentar na cadeira e você perceber que ele não tem contato nenhum com o seu corpo, e a partir do momento que ele sai dali, ele já começa a ter um contato com o seu corpo, de sentir, nossa, agora eu estou sentindo um pouco meu peito, estou sentindo que soltou um pouquinho, ainda tem tensão, mas aqui soltou. Pronto, já é um passo importante para ele conseguir ter espaço dentro da fisiologia dele para dar o próximo passo. Então, compreender que o trabalho de trauma, quando ele começa a surgir no campo, quando ele começa a surgir no corpo do cliente, ele precisa ser um trabalho conta-gotas, onde a gente vai modulando esse cliente e principalmente o corpo do cliente muito mais do que os representantes, né? Porque os representantes é campo, né? Principalmente dentro do trabalho que eu gosto, que é o movimento espírito que o Bert fala, ou seja, os representantes eles continuam o trabalho e o movimento, e eu estou ali presente com o meu cliente. Essa conexão com o meu cliente e a minha presença, a minha regulação fisiológica, a minha respiração calma, a minha presença, vai aos poucos espelhando no sistema fisiológico do cliente e ele vai compreendendo que, mesmo dentro de um grupo, mesmo que ele não tenha esse referencial no seu histórico, existe agora alguém que está ali regulado e que ele pode fazer um espelhamento, que a gente chama de corregulação do sistema nervoso, ele pode fazer um espelhamento e aprender a baixar também as ondas do sistema de alerta, e mesmo que seja por frações de segundo, relaxar, soltar, observar melhor o ambiente, começar a, de repente, entrar em contato com a sua autenticidade, com aquilo que ele é, ser aceito por isso, né? E ele começa a ganhar ferramentas para lidar melhor com a realidade. Por isso, a importância do constelador de estar presente, trabalhar suas questões internas, né? Para que você consiga, ao lado do cliente, ajudá-lo a regular e criando essa confiança novamente, né? De que tem uma pessoa ali para mim, que no momento em que vier os conteúdos difíceis e pesados, essa pessoa vai me ajudar a lidar com isso, né? Mesmo que seja em pequenas doses. E essa, acho que é a grande, não digo que seja a minha grande preocupação, mas a grande importância, vamos colocar nesse sentido, assim, que eu vejo, de nós, enquanto consteladores, buscarmos cada vez mais, assim, nos aprofundarmos em outras fontes, sabe? Compreendendo e aprendendo novas formas de agregar no nosso trabalho de constelação, para que esse cliente possa sair mais liberado, mais leve, mais conectado consigo mesmo, porque só assim, com esses recursos internos, com o sistema dele um pouquinho mais relaxado, é que ele vai conseguir, talvez, começar a olhar para o pai, para a mãe, para o sistema, que é bastante doloroso, para as suas próprias dores, e entrar em contato com a inclusão, né, do pertencimento, a hierarquia e o dar e tomar. Não adianta eu querer forçar um cliente que está completamente travadinho do meu lado, forçar a olhar para a mãe, para essa mãe que batia nele, por exemplo, e que ele está lá completamente preso dentro das suas adaptações, daquele ambiente altamente estressante, e dizer: te tomo, mamãe, eu te tomo, e você é grande, e aquelas coisas todas. Não adianta, porque pode ser que ele até faça isso do teu lado, mas vai ser apenas para te agradar ou por fazer. Ele não vai estar ali, aquilo não vai estar entrando na alma dele. E por isso, muitas vezes,
não há uma cura efetiva no processo de constelação, ou até mesmo pode haver uma retraumatização, que é o que a gente tem ouvido, né, por aí, dentro do que está acontecendo pelo mundo afora nas constelações. Então, eu posso forçar o cliente. Então, talvez o primeiro momento é dar espaço para a dor, para aquela criança, para as necessidades que não foram atendidas, deixar isso tudo assentar e dizer: Uau, eu era só uma criança, eu era bem pequeno, isso era demais para mim. E depois, aos poucos, levar um entendimento para esse cliente de que, assim como ele, provavelmente a mãe dele também teve necessidades não atendidas, provavelmente passou por várias situações que elevaram o sistema de estresse dela, que fizeram com que essa mãe também se adaptasse ao ambiente, que fez com que ela não conseguisse ter outro movimento além daquele. É, e aí a gente consegue aos poucos ir expandindo esse olhar para quem sabe chegar no pote de ouro, né? No fim do arco-íris, que eu digo que é a beleza agora, eu posso então começar a te tomar a mãe como você realmente é, que é o ápice da cura, né? Da constelação familiar. Então, eu compreendo esse processo de tomar a mãe, por exemplo, como um processo mesmo, sabe? Onde eu vou precisar dar passos em direção a esse lugar. E que não pode ser assim, linha reta, de uma forma rude, forçada. Agora, se eu escolho caminhar junto com o corpo desse cliente, perceber qual é o limite dele, qual é o limite de olhar, qual é o limite sensorial, se já tem muito estímulo sensorial. Então, eu posso, sabe, ir trabalhando devagarinho nesse espaço, mas primeiro eu preciso observar. Primeiro eu preciso compreender que isso se manifesta no meu atendimento, que isso se manifesta em mim, porque às vezes eu também posso estar com gatilhos se eu estou conduzindo um trabalho de constelação, ou se eu estou na frente de alguém. Porque se eu tenho no meu histórico algum tipo de sistema de adaptação onde eu precisei cuidar demais dos outros, onde eu precisei ser mediador, às vezes, né, de um sistema onde havia muitos conflitos e eu era mediadora, ou porque a minha mãe tinha muitas necessidades e eu acabei entrando numa desordem hierárquica e cuidava dela, e cuidava dos irmãos, e cuidava do pai, enfim, eu posso, sem querer, levar essa estratégia de adaptação também para os meus clientes, e aí fica uma desordem da ajuda, né? Onde um adulto deveria, junto com outro adulto, olhar para algo. E aqui eu inverto, vão ser duas crianças trabalhando, né? Então, a gente consegue perceber que é um assunto que casa muito com o que o Bert traz. Para encerrar o assunto de hoje, gente, porque meu tempo já está assim estourando, e eu também queria ouvir um pouquinho de vocês. É, se vocês perceberem, dentro do que o Bert Hellinger fala sobre movimento interrompido, a mãe ou ao pai, quando a gente fala assim, principalmente da gestação, tem alguns seminários que se fala muito, né, sobre gestação, alguns seminários que, não sei como é que está hoje, mas de uma época que a Sophie falava muito, né, da relação com a mãe, essa relação simbiótica, de alguma forma já se entra, já se acessa esse lugar dos traumas, não usando necessariamente esses conceitos, né, ou essa forma tão explícita de falar sobre trauma. Então já existe assim alguns movimentos, porém ainda acho que poderia ser um pouquinho mais profundo, sabe? Para a gente não entrar de cabeça em alguns assuntos. Então, quem gosta do tema, Dr. Gabor Maté, que já está bem conhecido, né? Pode ser um caminho interessante. Ele fala bastante sobre traumas parentais, doenças como sintomas de trauma. Dr. Franz Rupert fala muito sobre simbiose parental, muito, muito, muito. Agora ele começou a fazer um desenvolvimento sobre traumas sexuais. Tem um livro dele que é muito legal, que é Amor, Desejo e Trauma.
Amor, Desejo, Trauma, acho que é Amor, Desejo, Trauma, que é sobre essa questão da sexualidade e tudo isso, que é um assunto bem interessante também para a gente conversar. Dr. Van Bessel também tem um primeiro instituto de cura de trauma de pessoas que vêm da guerra, sabe? Que tem o estresse pós-traumático. Ele fez um trabalho investigativo fantástico. Tem um livro grande dele, que é o Corpo Guarda Marcas, quem quiser. Alice Miller fala de uma forma diferente também sobre trauma. Então, assim, tem Peter Levine, da experiência somática, que é a técnica que eu trabalho. Tem várias pessoas, assim, colocando a lanterninha agora nesse tema e que eu acho de verdade que vale a pena vocês se aprofundarem. Essa sensação que a gente tem de estar aqui e não estar tem mais a ver com um processo dissociativo que a gente fala. É um processo pós-congelamento, porque o nosso sistema biológico, ele não é feito para ficar muito tempo no congelamento. Se a gente pegar pequenos roedores, por exemplo, eu não lembro agora de cabeça o tempo, mas quando eles ficam muito tempo assim dentro de um processo de congelamento, e o sistema ele não consegue retornar para o seu estado normal, ele morre, que é o famoso morrer de medo, né? Que literalmente ele morre de medo. Como nós somos animais um pouco mais complexos, esse sistema de congelamento ele fica no corpo, mas há uma fragmentação dentro da nossa psique, que é uma coisa que ainda está sendo estudada, né? Então é como se parte nossa se deslocasse do corpo, assim, sabe? E aí acontece a primeira ruptura, ou uma das rupturas que a gente chama de processo dissociativo. Então, estar no corpo consome muita energia, e se eu não tenho os recursos para lidar com aquela realidade, e vamos combinar que a nossa sociedade, assim, tá bem tóxica, né? Então, é quase que impossível a gente ficar 100% no nosso corpo, com o nosso histórico. Então, é como se parte do meu corpo fosse para um outro lugar, né? Da minha psique, na verdade, fosse para um outro lugar. Então, a gente fala que é quase que um flutuar. E é uma medida de proteção da psique. Ela não é ruim, a gente não diz que é ruim, mas é uma medida de proteção. Então, é interessante começar a perceber em que momento eu vou, o que tem lá e como eu volto. Pode ser um caminho para você começar a investigar, assim. Não é tão simples trabalhar com dissociação, principalmente quem tem muita informação de quase morte ou de morte na família, tá? Não é tão simples. Mas é possível. Então, essa seria uma dica, assim, sabe? Para você pensar em trabalhar, assim, com o teu cliente. Se ele já não está aqui, nem adianta continuar. Então, assim, vai trazendo ele para o teu corpo. E lembra, a gente leva o cliente até onde a gente foi. É clichê, mas é real. Então, eu posso treinar naquele momento, sabe? Me recolher um pouquinho, perceber se eu tô de fato com o cliente, perceber se de repente eu não cheguei num limite meu, e aí eu posso encerrar a constelação, ou simplesmente eu vou junto com o sistema do cliente para que ele mesmo possa perceber como ele volta, sabe? Então, pode ser um caminho interessante, assim, para se explorar.